Então, vamos dar continuidade agora, pessoal, à nossa aula. Na nossa aula de introdução à função, nós aprendemos um pouco mais sobre como entender o que é domínio, contradomínio, imagem e os diagramas, o que é e o que não é função. Agora nós vamos entender como trabalharmos com o plano cartesiano, certo? Então, o que é um plano cartesiano? São duas retas, essas retas estão cortadas, né? E são perpendiculares. Aqui eu tenho uma reta e aqui eu tenho outra reta. Essas retas são perpendiculares entre si, certo? Porque nós podemos ver aqui os ângulos de 90 graus entre elas. Essas retas, elas têm quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Esses quadrantes, eles são os espaços onde nós vamos colocar os valores dessa reta e os sinais dessas retas. Também vamos colocar nossas retas, nossas parábolas, enfim, nossas senoides, né, que vai ser quando nós estivermos estudando mais outras funções para frente, ok? Vamos entender o que é eixo das abscissas e o que é eixo das ordenadas. Às vezes, a gente conversa e escuta muito o professor falar de eixo das abscissas. A linha que está na horizontal é o eixo das abscissas. Nós também chamamos de x, certo? A linha dos valores de x. O eixo das ordenadas é a linha que está na vertical, onde nós também colocamos os valores de y, também chamamos da linha do y, ok? Agora, depois que a gente aprende a fazer o nosso plano cartesiano, nós vamos montar o nosso par ordenado. Não podemos esquecer do zero, que é a origem do nosso plano cartesiano. Então, nós vamos colocar valores aqui, certo, pessoal? E depois a gente vai fazer um encontro entre esses números. Nessa linha, nós vamos colocar números positivos, números de x positivos, certo? Nessa outra linha, nós vamos colocar os números de x negativos, ok? Por exemplo, se aqui desse lado eu vou colocar 1, 2, 3, 4, aqui eu vou colocar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E assim sucessivamente, ok? Nessa linha aqui, eu vou colocar os valores do y positivos. Nessa de baixo, os valores de y negativos, ok? Vamos ter um exemplo aqui. No ponto A, eu tenho dois valores, um par ordenado, 2 e menos 3. Quem é o 2? Ele é x, certo? Quem é o menos 3? É o valor de y. Sim, menos 5, o valor do x. 1 positivo, o valor do y. Vamos colocar aqui um plano cartesiano e vamos descobrir onde vamos colocar esses números. Ó, x2, aqui ó, x2. Eu aconselho a quando forem montar no caderno, colocarem todos os valores, tá bom? Não corre risco de você ficar perdido ou se atrapalhar. E que as medidas, por exemplo, aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 3, que a medida de um número para o outro seja igual, ok? Então, vamos lá. 2 se encontrou com menos 3. Lembra que esse menos 3 era y? Ele não está negativo, então ele fica na parte de baixo, no terceiro quadrante do y, na parte negativa, certo? Só que o encontro deles ficou no quarto quadrante, ok? Onde nós temos a parte positiva e a parte negativa. Menos 5 e 1. Menos 5 é x, ok? Então, ele vem para o lado dos negativos. E 1 é positivo, e é y, então ele vem para o lado do positivo. Então, o que foi que aconteceu aqui? O 1 está paquerando com menos 5, então ele foi. O 5 também foi, marcar o encontro aqui, ok? Então, nós chamamos eles de pares ordenados. Agora, vamos fazer dois encontros. Menos 5x e o y vai ser 0. Nesse caso, o x é o 0 e o menos 4 ele é o y. Vamos ver o que vai acontecer? Prestem muita atenção aqui, ó, pessoal. O que foi que aconteceu? Não teve linha, não teve encontro. Por quê? Porque, ó, nesse caso, aqui está na linha do x. O y foi 0. Toda vez que um dos valores for 0, o ponto
vai ficar em cima do número, certo? Por exemplo, do número inteiro. Por exemplo, pessoal, eu tenho aqui y foi 0, menos 5 é x. Então, o ponto fica aqui em cima de menos 5. X foi 0 e y foi menos 4. Então, o ponto vai ficar aqui em cima do menos 4. Ok? Vamos agora aprender a construir gráficos. Nessa construção de gráficos, nós ali aprendemos o que era um plano cartesiano. Agora, nós vamos aprender como construir gráficos. Eu tenho aqui uma função, beleza? X, y é igual a x mais 1. Então, eu vou atribuir valores. Eu vou criar números para colocar aqui, ok? Professora, pode ser qualquer número? Pode, se esse número for em ordem crescente. Por exemplo, eu quero colocar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora, se eu for colocar 2, 4, 9, números que estão bem distantes um do outro, não pode. Tem que ser os números na ordem certa. Nesse caso aqui, eu escolhi menos 1, 0 e 1. Então, olha o que aconteceu. Ó. No lugar do x, eu escolhi menos 1. Então, no lugar do x, ó, aqui, ó, substituí por menos 1. E menos 1 mais 1, 0. Aqui, ó, coloquei meu 0. Então, quando o x for menos 1, o y será 0. Escolhi o 0 para o x. Então, aqui, ó, no lugar do x, coloquei 0. 0 mais 1, 1. Então, quando o x for 0, o y será 1. Escolhi agora o número 1 positivo. Lembrem que aqui está na ordem crescente. 1 mais 1, 2. Então, quando o x for 1, y é 2. Tendo meus pares ordenados, aí eu vou jogar no meu gráfico. É interessante, pessoal, fazer sempre os pontinhos, né, as setinhas. Por exemplo, quando o x for 1, y vai ser 2. Ó. Aqui, nós tínhamos os pontilhados. Então, é interessante você manter. E depois, nos pontos, você só vai traçar uma reta como essa. Não é simples? Segundo exemplo, y é igual a menos 2x. A função f de x ou y é igual a menos 2x. Então, o que é que eu tenho aqui? Atribui dois valores, menos 1 e 0. Então, no lugar desse x, eu vou substituir por menos 1. 2 vezes 1, 2. Menos com menos, mais. Quando x for menos 1, y será 2, certo? Atribui o 0. 2 vezes 0, aqui, ó, 0. Quando x for 0, y também será 0. Depois é só traçar uma reta nesses pontos. Raiz ou zero da função. Que danado é isso? Pessoal, é simples. O zero da função é quando, vamos ler isso aqui, ó. O valor de x para o qual a função ax mais b se anula, ou seja, denomina o zero da função. Eu vou falar aqui de um número que ele anula a função. Um número que quando eu substituir aqui, ó, a função vai ser essa. 2x menos 10. Um número que quando eu substituir aqui nesse x, vai fazer com que essa função seja anulada. Ela se torne zero. O valor dela seja zero. Que número é esse que vai ser o zero da função? É 5. Por quê? Porque quando eu substituo o x por 5, ó, 2 vezes x, passo 10 para o segundo membro. 10 dividido por 2, 5. Não entendi, professora? Vamos lá. É só pegar a função e igualar a zero. Toda vez que você quiser saber a raiz ou o zero da função, pegue a bendita função e iguale ela a zero, ok? Daí você só vai resolver a equaçãozinha normal e vai chegar ao valor que anula ela, beleza? Vamos entender agora o estudo do sinal. Pessoal, A maior do que zero. A é o primeiro valor da função. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo esse 2x? O valor de A é o valor que acompanha o x. Olha ele aqui, ó. AX, o A nesse caso é 2, ok? E nesse caso ele está positivo. Então vamos ver o que acontece. X maior que 2, Y maior que 2. O que é que isso quer dizer? Quando os valores de X aumentam, os valores de Y aumentam também. Então eles até poderiam ser negativos, mas eles estão aumentando e ficando positivos. Quando isso acontece, pessoal, ela é crescente. Também, a outra afirmação é verdadeira. Ó. Quando o valor de x diminui, o valor de y também diminui. Então, ela também vai ser uma função crescente, porque eles estão diminuindo juntos.
Função decrescente, vamos entender. Primeiro, ela vai ser negativa, né? O valor de A é negativo. E também tem outro detalhe, o valor de A é menor que zero, negativo. Tem outro detalhe. Toda vez que o valor de X aumentar, o valor de Y vai diminuir, certo? Ou vice-versa, se o valor de X diminuir, o valor de Y aumenta. Então, quando acontece esses opostos, então nós chamamos essa função de decrescente, ok? Então, pessoal, agradeço pela atenção de vocês. Peço que, pelo amor de Deus, pesquisem, respondam as atividades que vou enviar para vocês, me perguntem várias vezes se for necessário. Eu não me canso de poder explicar. Eu prefiro assim do que ver vocês sem responder a atividade. Eu estou à disposição, estou à inteira disposição para poder ajudar vocês. Um abraço a todos, professora Larissa.